Olha a sua volta. O mundo não é só o que você vê. As coisas não são apenas o que aparentam ser. Existem muitos medos, afetos, memórias, sensações que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. É a dimensão subjetiva. Reconhecer sua presença pode fazer toda a diferença. Hoje existem cerca de 7.000 línguas no mundo. Um brasileiro adulto fala em média 7.000 palavras por dia. Claro que tem gente que fala muito mais. Em 1876 se inventou o telefone. Em 1979, o celular, o correio, o fax, a internet. Tudo isso existe para a gente se comunicar. Será que sempre dá certo? O que está faltando? 1, 2. Se eu falo muito? Bastante. Normal, falo muito não. Falo demais. Ah, falo. Sou muito falante, gosto de falar. Sempre sou entendido. Apesar de eu falar errado, assim, mas eu me comunico. Não termino os meus pensamentos e as minhas ideias e, obviamente, as pessoas também não vão entender, né? Ah, se eu não entendo, aí eu nem falo, né? Porque aí não adianta, né? Eu me sinto rejeitado. Fica chateado mesmo, cara, porque você tenta explicar e é muito difícil, cara, alguém entender você. Só jovem mesmo que normalmente entende a gente. Ouvir, você ouve várias coisas que as pessoas estão falando. Agora, entender é você realmente saber o que aquela pessoa está falando com você. O ouvido ouve, a boca fala. A boca pertence a uma pessoa, o ouvido a outra. Será que esse é o problema? Maria de Lourdes, mãe do Luiz Henrique. Irmão da Tatiana. Irmã do Luiz Henrique e amiga do Sandro. Nós nos entendemos muito bem. Algum atrito, mas isso é normal em toda a família. Meu irmão fica muito tempo no banheiro. Essa, assim, é uma dos conflitos maiores de manhã. Ah, não, libera, vai sair, não vai sair, então sai rapidinho só pra tomar minha chuveirada e tal. Aí eu saio. Aí ela demora anos pra entrar. Eu saio, em vez de ela tá com pressa. Em vez de ela entrar imediatamente, não, ela demora. Aí começa. Ah, não, porque você demora tudo, você fala demais, você quer tudo no seu tempo, é tudo na sua hora. Eu sou enjoadinha, eu exijo, mas eles querem ajudar, mas não entendem que eu preciso disso no dia a dia. Uma ajuda constante, já que não temos empregados, não temos nada. Somos nós mesmos ali batalhando no dia a dia, então todos têm que ajudar. Olha, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E às vezes o que a gente vai fazer não é algo do jeito que ela queria que fosse feita, né? E aí começa, mas por que vocês não me ajudam? Aí começa a reclamação toda, principalmente com a história da roupa. Então economiza, já que vocês não ajudam a arrumar, então economiza. Não gasta tanto, não suja tanto. Na hora dá muita raiva. Muita raiva, mas depois também... Aliás, eu acho que a raiva que dá na hora é porque depois a gente sabe que vai ficar legal, então pra que discutir tanto, né? O que eu vejo de conflitante aqui na família do Luiz é o que acontece normalmente na minha. Mãe, você não disse que a gente sabia conversar e chegar ao ponto denominador? Sim. Vamos parar por aqui, então? Então vamos parar por aqui. Dá um beijinho. Isso, família unida permanece unida. Sandrinho. Valeu, meu velho. Mãe. Essa é a Nara e esta é a Kátia. Ser mãe, para mim, é saber lidar com a afetividade. Ser mãe é se dar, é se entregar, é deixar de ser você mesma para ser outra pessoa. Nara é mãe de 3 filhos, Kátia não tem filho nenhum. Será que todo mundo sente a mesma coisa quando fala ou ouve a palavra mãe? A comunicação não é o que parece. Liberdade. Casa. Igualdade. Homem. Mulher.
todo sentimento é intraduzível. Mas eu não vejo por que o artista esteja impossibilitado de tentar estabelecer essa comunicação. Agora, no caso da poesia, essa comunicação é consabidamente muito mais complicada, porque o poeta se vale muito do seu mundo subjetivo. Ao traduzir um poeta, você consegue traduzir o que ele quis dizer, mas nunca o que ele disse. Eu, inclusive, não sei como traduzir toda a obra poética de Eliot, de Baudelaire e de Dylan Thomas, porque, no final, a sensação que fica é de que aquilo não vale nada. Nossa sociedade aposta demais na palavra? Existem 5 milhões de surdos no Brasil. Português oral é a segunda língua do surdo. O surdo, a primeira língua é a língua gestual visual, que é a língua de sinais. O português é do ouvinte, entra através do ouvido e o cérebro processa a linguagem de pensamento. A nossa língua entra através dos olhos e o pensamento então é organizado em língua de sinais. O sinal ele varia como o dialeto brasileiro. Por exemplo, branco, o sinal é aqui, em outro estado vai ser diferente. Aqui, pessoa é este sinal. No Rio, pessoa é na testa. Então, há variações dentro da língua de sinais. Nos Estados Unidos, a língua de sinais é completamente diferente. Aqui usa-se o português, lá o inglês. Não é universal como as pessoas pensam. A comunidade surda é que cria sua língua de sinais própria da região. Nós não podemos impor que a palavra oral seja a mais importante para uma sociedade. Esta é a Lindalva e o Josimar. Você entende o que eles estão dizendo um para o outro? Felicidade, raiva, tristeza, nervosismo. Será que sempre é simples entender só olhando para alguém? Isso faz parte da dimensão subjetiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas alteraram o sentido de algumas palavras no dicionário. Na Alemanha deste período, a palavra verme era usada para designar milhões de seres humanos. Nos campos de concentração, era proibido o uso da palavra cadáver. Falava-se figuras para se referir aos corpos. Quais sentimentos, medos, memórias estavam por trás de cada uma dessas alterações? Patricinha, ela fala das meninas que tem um poder aquisitivo alto. Que não se preocupa com nada, vai pra shopping, vai pra cinema, gasta tudo que tem que gastar. E são bem delicadas, bem frescazinhas. Aí já usa desse modo pejorativo para elas. Macaco para pessoa negra, entendeu? Eu acho que a pessoa quer ofender. Ou então, você usa a palavra negra, pô, a fome é negra. Mas por que a fome é negra? Não pode ser branca, não pode ser azul, amarela, sabe? E toma uma coisa bem pejorativa, sabe? A palavra negra. Eu sou branca demais, então, pô, meu primeiro apelido no colégio foi Leite. Leitícia, por causa do nome. Acho que judeu é aquele que não acredita em Deus, né? Diz que o judeu, ele é meio amarrado, pirangueiro. Porque o judeu não ajuda ninguém, né? Quando percebe que alguém é pão duro, chama de judeu pelo estereótipo criado durante um longo de anos, mas também pejorativo. Uma vez a menina chegou pra mim e fez, você é Paraíba. Eu disse, Paraíba não, eu sou de Pernambuco. Mas não é tudo a mesma coisa? Não, a região é Nordeste. Muitas pessoas no Brasil já sofreram porque queriam se comunicar e não podiam. Durante a ditadura militar, algumas palavras como Brasil, governo, militares, negros, operários, Deus e amante eram censurados em músicas, peças ou roteiros. A palavra mais censurada, sem dúvida nenhuma, é a palavra amante. Gostei dela e ela de mim. E com o tempo, tornei-me amante da lagosta. E a palavra amante foi proibida, embora, na verdade, seja um trocadilho que ele está fazendo aqui.
As palavras são meios de transporte. Você, com a mesma palavra, pode dizer uma coisa e o contrário dessa coisa, né? E o censor, quando ele lê uma peça e cortava naquela época, né? Ele cortava a palavra por aquilo que elas denotam, e a denotação está no dicionário. Você vai no dicionário e vê o que elas denotam. Mas existe a voz e a expressão do corpo também, que também são linguagens. Eu lembro de uma vez que foi muito divertido, que foi numa peça do Guarnieri, eles não usam black tie, que tinha uma frase que o marido da personagem chamada Romana, que era a Lélia Abramo que fazia, ia preso para o DOPS. Ela botou a mão na cabeça e falou: "Para o DOPS? Minha Nossa Senhora!" Isso foi muito mais violento do que se ela tivesse dito uma matada de pancada. Aquele "Minha Nossa Senhora" assustava mais do que qualquer frase que pudesse ser cortada. A cara da Lélia dizia aquilo que as palavras escondiam. Pois é. Mas é importante pensar no que isso atrasou o desenvolvimento da arte no Brasil, porque muitas peças demoraram 20 anos para serem encenadas efetivamente, né? Como numa vez, uma peça que eu fiz chamada Feira Paulista de Opinião, o censor veio todo contente dizendo: "A peça está liberada, tem alguns cortes." Aí eu olhei o texto, a peça tinha 80 páginas, 60 das quais estavam cortadas. E o censor, sorrindo, falou assim: "Ah, vocês são artistas, não são? Então vocês, com esses 20 páginas que sobraram, vocês fazem o espetáculo, né?" Em regimes democráticos não há censura. Em regimes democráticos todos podem falar. Mas será que tem gente querendo escutar? Meu nome é Marconi de Souza Santos, mas as pessoas, a maioria me conhece por Canibal. Tem uma banda, minha banda se chama Devotos, é uma banda de punk rock hardcore. De cultura muito rica e alienação também, vadiagem, papudinho, o céu é mais além. Futuro social, as crianças são caminho, fale bem ou fale mal, somos do Alto José do Pinho. Minha primeira tentativa foi entrar numa rádio e eles chegaram para nós dizer que aquele som não era para tocar naquela rádio, aquela rádio não tocava aquele tipo de som. E aquilo ali foi uma das coisas que mais me revoltou com rádio. Até hoje eu não tenho rádio em casa. Aí eu me sentia, aquilo me acabou, né, cara? Porque eu tinha uma banda, o propósito da minha banda é um propósito social. O rádio é a forma mais rápida de você chegar no ouvido das pessoas. Então eu achava, democraticamente, como Pernambuco é tão visto assim, no lado político tão positivo, eu achava que era também democrático Pernambuco, mas ele é mais político que democrático. Então quando eu vi aquilo, quando a pessoa me falou isso, cara, me acabou. Eu disse: a única alternativa é um dia a gente ter uma rádio. Não fez uma banda musical, a gente fez uma banda social. Na verdade a gente queria era furar as barreiras e gritar como sempre a gente gritou, do mesmo jeito. É conversando que a gente se entende? É conversando que a gente se desentende? Nós vemos que quando a palavra falha a diplomacia, e nós temos conflitos bélicos, nós temos guerras. Os interesses estão em conflito, a falta de comunicação exacerba esses interesses. Isso é absolutamente verdade. A palavra dita no momento errado também causa consequências. A palavra é uma arma poderosíssima. A primeira regra que nós devemos respeitar é o outro, é a consideração com o outro, é o conhecimento do outro, é saber qual é a cultura do nosso interlocutor, quais são os seus hábitos, quais são os seus temores. Nem todo conflito vem da falta de comunicação, mas a falta de comunicação pode nascer de um conflito. Alô, atenção! Eu vim para confundir e não para explicar. Frustrações, anseios, medos que nascem com a falta de entendimento também fazem parte da dimensão subjetiva. Ficou famosa a lenda da vitória de Duque de Caxias durante a Guerra do Paraguai. Ele ordenou ao corneteiro que tocasse a retirada. O rapaz nervoso entendeu que era para tocar o toque de avançar. E, graças à falha de comunicação, ganhou-se a batalha. Vocês aqui, este
Estilo Livre. 14h25, você está curtindo aí a Rádio Estilo Livre FM. Vou dar um alô aí pro Juarez da SEDAI, tá tendo um vazamento ali no Lago do Santinho, que tá incomodando aí todo mundo. Valeu, Juarez. A comunidade pode falar através da rádio. É, uma morte, uma comunidade, todo mundo aí comunica na rádio, né? Tem mais acesso, é mais prático, né? É só ligar e tal e falar, né? Eu acho importante. Sou Vanderlei, presidente da Rádio Estilo Livre, da comunidade do Vidigal. Estilo Livre, na verdade, foi de uma música, né? De um grupo, que o nome do grupo é Freestyle, que é Estilo Livre em inglês, e eu gostei do nome. E também é bem a visão da rádio. A rádio aqui, ela é o complemento da voz da comunidade, né? Se tem algo que não está acontecendo, não está sendo resolvido, a rádio intervém, né, e acaba sendo solucionado, porque ela tem uma voz muito ativa aqui, não só na comunidade, mas lá fora. A facilidade de chegar na casa das pessoas, de facilitar a comunicação. Eu procuro realmente resolver. Quando eu não consigo, que eu acho muito difícil, aí eu fico meio entristecido, mas a gente corre atrás. Porque a gente trabalha tipo um corpo a corpo, né? Bem a comunidade mesmo. Então não é o que você ligar para uma rádio grande e mandar um alô pro fulano de tal. Aqui não, você manda um alô pra Dona Maria, que tá lavando roupa, pra essas coisas. Uma vez uma garota mandou um alô pro namorado dela, até declarou uma poesia pra ele, o amor todo, e rolou. Voltaram e estão felizes aí. Temos 2 orelhas e uma só boca. Qual usamos mais? Essa é a Guta. Sua profissão é ser um ouvido. Quer dizer, é ser uma ouvidora. Então a função básica minha seria o quê? Escutar as pessoas, entender os problemas que estão acontecendo, tanto do ponto de vista da força de trabalho, que no caso seriam todos empregados, né, próprios e contratados, e ouvir também a opinião do público em geral. Olha, eu sou uma ouvidora que falo pra caramba, mas aí é uma coisa minha, né? Eu acho que dentro da função de ouvidor, obviamente a gente deve ouvir mais do que falar. É o chefe que não quer escutar o que o empregado diz, na maioria das vezes por insegurança, por falta de informação dele. É o empregado que não quer escutar o que o chefe diz, na maioria das vezes porque ele não quer ouvir não. A dificuldade de se escutar não é muito grande. E não é uma realidade da vida da gente. Costumo dizer que toda vez que a pessoa chega revoltada, eu acho que a revolta é um movimento proativo. Porque no que você se revolta, no que você se rebela, você está sendo proativo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem quer ponto, sem ponto. Quer ponto, sem ponto. Foi no domingo, eu estava fazendo comida, foi o horário que o meu irmão chegou. E ele passou por mim e falou normalmente. Aí eu falei, poxa, você na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, você vai fazer visita de médico, come e vai embora. Na minha cabeça foi ela dizendo que eu ia lá só para comer. Isso eu acho que tá isso na minha mente, né? Eu não dei nem resposta. Levantei, bati a porta e fui embora mesmo. Ele não entendeu. Depois eu não aceitei mais. Eu fiquei realmente muito chateado nessa época. E não ficamos sem se falar mesmo, né? Eu me senti assim muito ofendido. A minha intenção foi reclamar da ausência dele, não de agredi-lo de qualquer outra maneira. Nós ficamos aproximadamente 4 meses, sem falar com ela, foi isso mais ou menos. A gente se encontrava, mas a gente não se falava. Sem falar mesmo. Inclusive assisti televisão juntos, ela sentada num canto, eu no outro, e a gente não se falava. Tem outras pessoas até em comum, mas o diálogo entre nós não havia. Nós voltamos a nos falar, mas devagar. Não foi assim, meu amor, não sei o quê. Não ficou assim dessa forma. A gente foi se aproximando aos poucos, entendeu? A gente ficou um pouco de receio ainda de aproximação. Falta a gente sentir um do outro, só que aquele orgulho não deixava a gente se aproximar. Mas eu acho que essa situação estava tão desconfortante para a família, né? Tanto mãe, eu acho que também não gosta muito disso. Minha avó, que é muito presente. Então ela sentou a gente na mesa, me fez lembrar disso, e vamos partir do zero o que realmente aconteceu. Explica a sua parte, explica a outra, a gente tentou. Quer dizer, houve uma interferência familiar aí, né? A procura pelo balcão é muito variada, né? O balcão está aqui há 9 anos, então as pessoas mal bem já conhecem o balcão e tem o balcão como uma referência. O balcão funciona 4 vezes por semana e as pessoas vêm aqui para ter diversos tipos de atendimento. O balcão é meio clínico geral, né? O pessoal vem para tudo, todos os problemas que ele tem, ele vem
Aí você que tem que detectar onde é que está o verdadeiro motivo, né? A comunidade tem uma lógica muito peculiar, tem seus hábitos, seus costumes e que se diferencia muito, né, dos hábitos que eu estava acostumado a conviver, a lidar. Eu só vou hoje depois que eles aceitam a minha visita. Tipo, tudo bem, ela pode vir, alguns até dizem, o que a doutora fizer, eu faço. Mas não é bem assim que funciona. A gente tenta utilizar o diálogo, utilizar os bons argumentos e fazer com que as partes se escutem e se compreendam, né? E tentar acabar com esses desentendimentos, com a falha de comunicação. O cara tem um conflito com um vizinho, vamos supor, né? Mas já tá com raiva do cara, qualquer coisa que o cara disser já vai interpretar de uma outra forma. Aí você tem que estar entrando, aí é que entra a coisa da tradução. É quase um trabalho diplomático que a gente faz ali. Muitas vezes a gente acaba vendo que o interesse dos dois era convergente, os dois queriam a mesma coisa, os dois queriam a resolução do problema, mas eles não estavam se acertando na conversa, eles não estavam se acertando no diálogo. Eu tenho vontade de construir a varanda, mais uma coisa pequena, 1 metro e pouco assim, só para você ter assim, uma vista melhor, alguma coisa assim. Mas o rapaz exagerou, né, na varanda. Eu subi bastante chateado, porque eu tinha a visibilidade bastante bem, né? Pro alto, pro baixo, todo. O rapaz se sentiu prejudicado, que dava acesso para a janela dele, ficava muito próximo. Foi quando aconteceu o problema com meu irmão, que ele viu que na janela do andar de cima, quem estivesse na varanda ia dar para ver tudo que passava dentro do quarto dele. Aí eles foram pro balcão do direito. E aí o Gustavo falou pra mim, Simone, olha, a associação quer derrubar, o vizinho parece que deu problema lá, vamos ver o que você pode fazer. Ela sugeriu que a gente tirasse a janela de onde estava e colocasse em outra posição. Os dois, né, perceberam que dessa forma, cedendo, dialogando, que a coisa seria resolvida da melhor maneira. Eu estive lá no quarto, lá no local da janela, e vi da janela lá, né, do quarto dele para a minha varanda. Ficou próximo. Foi uma conciliação que tinha tudo para ter confusão, para ter conflito, e não. Eu falei que bancava a reforma, que trocava a janela de lugar, né? E fizemos. A gente somos vizinhos. Pessoal, 2 vizinhos, um do lado do outro, as casas coladas, janela com a porta dela. Ter conflito com o outro, eu abro minha janela, dou de cara com a porta dela. Se eu bater de cara com ela, aí o que vai acontecer? A gente vai estar sempre discutindo. Aí nisso não pode, né? Porque a gente mora na comunidade, tem que ter respeito um ao outro. Existem vários sentimentos, pensamentos, afetos, medos, esperanças, que muitas vezes não percebemos, mas que modificam a forma como nos comunicamos diariamente. É a dimensão subjetiva que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar esse programa. Elas discordaram em vários momentos, concordaram em outros, mas mesmo nunca se entendendo completamente, conseguiram dialogar e criar esse programa para tentar se comunicar com você. Deu para entender?